Bora para mais uma análise infernal do Ninho. Agora a gente vai ler um texto do Lipe Ribeiro que ele já avisou que se passa no Rio de Janeiro, numa comunidade fictícia, e é sobre conflito interno, sobre a identidade, os sentimentos dele. Então, tô esperando uma obra LGBT na comunidade do Rio. Será que a gente vai ver o namorado do chefe do morro? Será que a gente vai ver o cento no bico da Glock? Será que a gente vai ver uma história de amor verdadeiro e não um hot? Vamos ver, vamos descobrir agora. Lembrando, né, que se o texto começar a ficar estranho, eu boto o chifre, senão a gente continua lendo sem ele. Aí você já tem uma noção de como é que tá o bagulho. E também, caso você aí que tá assistindo agora não conhece ainda o canal, não conhece como funciona a análise infernal do Ninho, você envia o seu texto sendo membro aqui do canal. Então, se inscreva, dê o seu like e, virando membro, se tornando um corvo do canal, você pode ter acesso a vídeos exclusivos, que são focados para escritores mesmo, e também pode enviar o seu texto para mim. Aí tem na descrição como é que faz para mandar os textos, que é só mandar pro meu e-mail e avisar qual que é o seu nome do YouTube, que eu chacoalhei, tá tudo certo. Beleza? Bora lá. O texto é o primeiro capítulo de um livro que comecei a escrita há pouco tempo. Eu acho que aqui é com H mesmo, tá? O nome do livro será Vermelho e a história se passa em uma comunidade fictícia do Rio de Janeiro, onde o personagem Vicente viverá conflitos internos sobre sua identidade e seu sentimento. Cara, Vermelho... Ok, vamos lá. Não é um nome ruim, não. Vamos ver a edição dele, porque parece que foi feito bem certinho, mas eu tô achando que isso aqui tá fora de espaçamento. Quando você tem um capítulo, ele não pode ter o mesmo espaçamento do parágrafo. Ele tem que estar centralizado só no meio mesmo. Pelo visto, ele tá usando esse tipo aqui. Aí você atualiza para ficar assim, tá? Que aí vai atualizar todos os que você já tem. Aqui eu não sei se é mais de um capítulo. O que a gente tem aqui? É um capítulo grande. Capítulo de 10 páginas. Então, para mim é um capítulo grande. Quantas palavras tem? 2.000 palavras? Eu sou fã de capítulos de até 1.000 palavras. Em média, 1.000 palavras, na verdade, né? Mas não é um tamanho grande de verdade, assim, 2.000. Ainda mais tem capítulos que precisam ser maiores. Mas vamos ver como é que tá a execução. Vicente era puxado pelas correntes marítimas. Sentia seu corpo cada vez... Eu colocaria um ponto aqui. Sentia seu corpo cada vez mais pesado e ficava cada vez mais longe da superfície. Cada vez, não gostei muito não. Não adiantava fazer força, e nem os movimentos com braços e pernas que estava aprendendo nas aulas de natação. A água era fria, as ondas mais fortes, e tudo estava escurecendo. Ponto. Seu peito ardia. Sentia o último suspiro de vida saindo de seus pulmões. É muito clichê, tá? Mas vê aí se você tem alguma outra ideia. Aquele dia era para ser apenas um passeio. Por que aqueles meninos o empurraram? Teve tempo de se perguntar enquanto afundava cada vez mais nas águas turvas do oceano. Coitado, morreu. Mas assim, como primeiro parágrafo, achei legal, tá? Achei uma boa proposta de primeiro parágrafo. Ainda não sabia nadar, tinha apenas 8 anos e seus pais o matricularam na natação há um mês. Ele ouvia as últimas batidas do coração que pareciam fogos de artifício estourando. Alguém soltava fogos enquanto ele se afogava. Conseguia ver ao mesmo tempo que era esmagado pela pressão das águas. Ele conseguia ver que realmente alguém estava soltando fogos. Aí é complicado. Vicente parou. Não se mexia. Não respirava. Uma mão o agarrou e começou a puxá-lo para cima. Gritavam por ele. Reconheceu a voz da mãe assim que submergiu. Mas ela não havia ido ao passeio. Será que estaria morto e seu espírito, que flutuava em busca de redenção, era quem ouvia a mulher que o abraçou tantas vezes quando tinha medo da chuva? Eu achei meio longo essa etapa aqui. Porém, eu gostei muito de já ter adicionado um elemento pessoal do personagem, de personalidade aqui. E achei que como foi colocado ficou legal também. E que sons de vidros quebrando eram aqueles? Vicente, sua mãe chamou mais uma vez. Ela continuou gritando. Havia uma certa urgência na forma que ela tentava se comunicar com a alma do filho. Outro vidro se partiu. Sua mãe chamava por ele, se aproximando do espírito que flutuava, e o agarrou. Sacudiu-o constantemente até que o trouxe de volta ao corpo. Parte do vidro da janela do quarto onde Vicente passava as noites foi atingido por uma bala, trazendo-o para a realidade, para fora do pesadelo que estava tendo. Transportava as lembranças de um dos dias mais perturbadores de sua vida. Então era tudo um sonho, né? Seu coração, que já estava acelerado, bateu mais forte. Assim,
A minha leitura, ela tá um pouquinho truncada, porque o texto tá um pouquinho truncado. Então eu acho que precisa de mais. Eu reescreveria mais uma vez. Para quê? Em voz alta, né? Ler em voz alta e tal. Para você conseguir mudar uma palavra ou outra, limar uma coisa ou outra, deixar o texto um pouquinho mais fluido para ele não travar na leitura, entendeu? E isso é prática realmente, não tem como eu ficar falando coisa por coisa, porque demanda uma reestruturação que não é total, mas ela é muito fina. É o pente fino da literatura, né? Seu coração, que já estava acelerado, bateu mais forte. Naquele momento, entendeu o que estava acontecendo. Se jogou da cama, indo direto ao chão, sentindo os vidros estilhaçados da janela nas palmas das mãos e joelhos. Rastejou até o corredor, com sua mãe ao seu lado depois de acordá-lo. Eram 2 da manhã. Mais uma madrugada normal e assustadora para os moradores da comunidade São Francisco de Sales, que eram despertados durante o confronto entre 2 facções que brigavam pelo controle das ruas. Isso aqui eu acho que já não precisava, né? Vicente estava molhado por conta do suor e escorregou no chão de taco encerado, batendo a cabeça na parede. Ana Maria, diretora quase aposentada de uma das 3 escolas da comunidade, essa vírgula é desnecessária, ajudou o filho a se levantar e juntos foram para a sala, cômodo que ficava mais ao fundo da casa, onde a família costumava desfrutar de momentos de alegria, em uma mesa de 4 lugares antes do patriarca morrer. Helena, irmã mais nova de Vicente, chegou logo depois, correndo para se proteger dos inúmeros tiros que facilmente poderiam ser confundidos com fogos de artifício. Legal. Eu tinha esquecido dos fogos de artifício e você trouxe de volta isso agora, o que eu achei muito legal, por aqueles que não eram habituados com os sons dos disparos. Ela se sentou no chão colada na parede. Vestia uns shorts de algodão curto e uma camiseta fina que outrora pertenceu ao pai. Xingava sem parar com sua voz grave tantos palavrões que seriam impossíveis de contar. Eu falei que ia dar merda. Ela passou as mãos pelo rosto e pousou a cabeça nos joelhos. Eu falei, mas ninguém me escuta. O que você falou que ia dar merda, Helena? Ouviu a mãe perguntar. Os caras do Dom ontem foram tomar de volta a boca da Rua 13 e acabaram matando o pau mandado do corvo que estava lá. Opa! Corvo mentioned. Ai, papai, o texto ficou muito melhor agora, tá? O texto ficou uma delícia agora. Puta merda, o tal do corvo foi mencionado. É complicado, né? A fama chega pra todo mundo. Dessa vez chegou pra mim. Helena respondeu. É óbvio que eles iriam vir se vingar. Você tem andado com o Dom? Vicente não gostava de ouvir o nome do primo do falecido pai que comanda o tráfico do bairro onde vivem. Não. Helena só respondeu depois de desviar o olhar do irmão. Claro que não. Então como você sabe o porquê de eles estarem aqui? Fofoca, Vicente, fofoca. Para vocês dois. A gente conversa sobre isso depois, mocinha. Eu não sei se alguém fala mocinha na vida real, tá? Eu pensaria se isso aqui cabe. Ana Maria entrou na briga dos filhos, ao mesmo tempo que ouviu o portão metálico da entrada da casa balançar. Pelo amor de São Francisco de Sales, você trancou o portão quando chegou, Helena? Se eles entram aqui em casa, a gente morre. Tranquei, mãe. Helena respondeu à mãe com raiva dela mais uma vez estar duvidando de suas responsabilidades. Nescau, um gato de pelos marrons, entrou na sala correndo e se entrelaçou nas pernas de Vicente, que pegou o animal de estimação dado a ele pelo pai e o segurou com força, tentando acalmá-lo. Os 4 ficaram na sala por um longo tempo. Vicente, que segurava o gato, estava ao lado de sua mãe, sentados no chão e encostados na parede ao lado da cristaleira de madeira amarronzada e portas de vidro que a mãe ganhou de casamento. As informações pessoais são muito legais, só que eu acho que você exagera um pouco no quão longe você vai em alguns momentos deles, tá? Por exemplo, aqui, parede ao lado da cristaleira de madeira amarronzada e portas de vidro que a mãe ganhou de casamento, onde pratos de porcelana e talheres pratas que a mãe fazia questão de lavá-los toda semana, mesmo não os usando, apenas para manter o brilho. Isso aqui tudo tem a ver com a cristaleira, porque os pratos e lá tá dentro da cristaleira. Então é uma imagem só. Você adicionou que ela ganhou de casamento, você adicionou o que tem dentro dele, adicionou que a mãe lavava eles toda semana, entendeu? Você adicionou muita informação
numa frase só, sem ponto. Use mais pontos. Eu acho, Lipe, que um dos pontos mais relevantes aqui para eu te dar de dica é para você usar mais ponto para quebrar alguns momentos do texto. Eu acho que o ritmo vai ficar mais legal. Helena estava no outro extremo do cômodo, de frente para o irmão, mas seu olhar estava direcionado para uma das garrafas de vinho chileno seco que estava ao lado de taças na cristaleira. Foi seu olhar direcionado para a bebida que fez o irmão voltar a tocar no assunto. Você tem se encontrado com Dom? Perguntou ele fazendo carinho no gato e se lembrando que aquele vinho havia sido dado pelo líder da facção 3 dias depois do enterro do pai, como forma de amenizar a culpa pela morte do homem que tentou ajudá-lo e acabou sendo morto. Não, eu já falei que não. Legal esse negócio do vinho, mano. Helena, não mente. Vicente, vai se ferrar. Você vai acabar morrendo um dia se continuar envolvida com eles. Se eu morrer, ao menos você vai parar de tentar controlar minha vida. Helena se levantou. Volta pro chão, anda. Ana Maria se desgrudou da parede, fazendo sinal para a filha voltar a se sentar. E seu irmão tem razão. Você tem que parar de andar com essa gente. Olha o que aconteceu com seu pai. Não foi culpa deles, Helena gritou com a mãe. Ei, caralho, foi o meu com as cordas. O papai que foi burro em tentar ajudar o Dom. Quem matou o marido da senhora foi a polícia. E eles, dona Ana, sabiam que ele também era policial. Ah, ele era policial. Não, grita com a sua mãe e volta pro chão, já falei. Ana Maria esbravejou. Cara, se essa mãe que fosse uma mãe braba mesmo, ela tinha tacado alguma coisa nessa menina. Vocês prestam mais atenção na minha vida do que na de vocês e no mundo. Que nem perceberam que já faz horas que não está acontecendo mais nada lá fora. Nem a pau. Nem a pau. Horas é um exagero, tá? Mas eu acho que você podia trabalhar isso sim, mas eu acho que horas é um exagero muito grande. Helena riu. Eu vou voltar para o meu quarto. Vicente soltou seu gato e tentou falar com a irmã indo atrás dela, mas ela foi rápida em entrar no quarto. Quarto, né? Entrar no quarto e se trancar depois de bater a porta. Ele ainda foi até lá, mas sua mãe o aconselhou a não discutir com a irmã e ir se deitar para tentar descansar o resto da noite. Os alunos do 6º ano merecem mais a nossa energia do que alguém que não quer ouvir os nossos conselhos, falou desanimada. Aqui é verbo de send, tá? Alguns momentos aqui eu não tô com muita certeza se é verbo de send ou não, porque verbo de send é um negócio muito, muito complicadinho. Mas aqui com certeza é. Mas eu ainda oro todos os dias, apesar de tudo. Espero que um dia ela tome jeito e que esse dia eu ainda esteja viva. Ana Maria deu tapinhas delicados nos ombros do filho e foi para o seu quarto. Antes de entrar, aqui por exemplo seria um ótimo ponto. Antes de entrar, ela se abaixou e pegou seu terço, dizendo para o filho que havia deixado ele cair quando foi correndo ao seu quarto quando os tiros começaram. Eu acho que isso podia ser dito mesmo, podia ser uma fala, em vez do narrador contar, né? Eu acho que o narrador é um pouquinho exagerado, só um pouquinho exagerado. Ele poderia ser ausente em alguns momentos aqui e podia ter uma coisinha ou outra de diálogo ou etc. Mas você, pelo que eu tô lendo, é muito mais show do que tell. Né? Tá contando mais do que tá mostrando. Tá mostrando mais do que tá contando. Então o narrador ele tá legalzinho. Tem que melhorar a fluidez, né? Mas ele tá legalzinho. Mas aqui, por exemplo, ela tem que falar, né, mano? Se ela disse pro filho, ela fala. Ela abre a boca e fala. Vicente sorriu para a mãe, que rezava o terço todos os dias antes de dormir e que vez ou outra adormecia com ele nas mãos. No quarto, o garoto acendeu as luzes, olhou para a janela sem vidros e logo em seguida para o chão. Desviou dos cacos, andando na ponta dos pés, indo até o espelho de 2 metros que tinha preso na parede, ao lado da janela. Ficou surpreso por ele estar intacto, ao contrário da tela do seu computador e do porta-retrato onde a fotografia do pai segurando no colo ficava. Ele pegou a foto, olhou para ela e novamente para seu reflexo no espelho, reparando na sua orelha direita e nas partes que faltava nela. Maldito dia, sussurrou sozinho. Uma buzina de moto chamou sua atenção e ele foi até a janela quebrada. Do lado de fora estava Thales, um amigo que sorriu para ele e fez sinal para que ele fosse até lá. Vicente, por um momento, esqueceu tudo o que havia acontecido e perdeu o medo de uma nova troca de tiros. Ponto. Ele saiu novamente do quarto e correu até a rua, abrindo um sorriso assim que passou pelo portão, que estava aberto, e chegou até onde Thales estava. O que faz aqui? Perguntou. Vim ver como você está, Thales respondeu, descendo de sua moto.
Parece que alguém vai ter que colocar um vidro novo na janela. Aparente não é um cento no bico da Glock, mas tem potencial. Parece que alguém vai ter que gastar mais dinheiro que não tem. Vicente deixou seu descontentamento transparecer. Então deixa sem o vidro. Assim fica mais fácil admirar você quando passar de moto aqui na rua. Ai, papai, o que os olhos não vê, o coração não sente. Bora. Thales fez Vicente ficar sem graça. E sua avó? Vicente desconversou, mudando de assunto como sempre. Quando vai ter coragem de assumir quem você é? Caralho. Vicente não respondeu. Minha avó está bem. Eles não chegaram na nossa rua. Você devia tirar ela daqui. Pô, o cara tem dinheiro. E pra onde eu levaria ela? Eu trabalho como mototaxista, ganho o mínimo para sobreviver e nem com a aposentadoria dela conseguiria achar um outro lugar para morarmos. Ao menos aqui no Rio. E por que não vai para outra cidade? Um lugar que não corra o risco de você ou ela tomar um tiro. Vicente olhava para os olhos verdes de Thales. Ele adorava o brilho que eles tinham. Ai. Thales apenas olhou para Vicente e ele soube que a resposta que teria seria que a avó já estava muito velha, que ela não se adaptaria facilmente com nenhum outro lugar e que terminaria com, além disso, em outro lugar, não teria você. Ah, caramba. Eles já completam os pensamentos um do outro. Já que está bem, eu vou voltar para casa. Thales foi se aproximando vagarosamente de Vicente, fazendo com que ele se encostasse nas grades que fechavam a frente da casa. E vê se você tranca o portão. Quando cheguei, ele estava aberto. Puta merda. Eu vou trancar. Vicente olhou para as janelas da frente de sua casa e ao redor da rua. Não queria que ninguém visse o que estaria prestes a acontecer. Eita, faça isso. Quero você e sua família seguros. Thales colou seu rosto no de Vicente e deu um beijo em sua bochecha, se afastando rapidamente e montando em sua moto. Boa noite, professor. Caralho! Tá tudo errado aqui, mano. Que isso? Ele se despediu chamando o Vicente pelo apelido. Ah, é apelido. É apelido, graças a Deus. Achei que a mãe dele era diretora e ele era professor. E aí esse moleque aí, o Thales, era um aluno dele. Puta merda, cara. Ó, o Kleber fez um comentário interessante. Vi isso em um canal na gringa. Essa questão da cristaleira é o que eles chamam de cadência de resolução baixa. Acontece quando o parágrafo tem frases que não avançam o plot. Verdade. Cara, isso é uma dificuldade danada, tá? De você parar pra pensar nessas coisas. Mas tem muitos escritor que escreve frase por frase. Muito não, mas alguns dos grandes mestres escrevem frase por frase, pensando frase por frase. Eu citei isso no vídeo que eu fiz hoje, exclusivo para membros, que é você escrever de forma racional. Em vez de você só descontroladamente escrever, você escrever de forma racional. E aí o Kleber complementou, né? Que isso deixa a história com uma sensação de arrastada. Legal, 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 legal. Pelo apelido que havia colocado nele no dia de sua formatura. Vê se começa a andar com um capacete. Thales já havia arrancado com a moto quando o professor falou. Vicente ficou olhando Thales até ele virar a rua e seguir para sua casa, que ficava a 4 quarteirões. E quando foi em direção ao portão, avistou um carro andando lentamente na sua direção. Reconheceu o carro de Dom e ficou parado, esperando que o feixe o feixe? Esse é o chefe, né? O chefe do tráfico passasse, o encarando sem medo. Aí, foi mal pela janela, disse Dom parando o carro. Eu vou mandar consertar. Eu não preciso que você mande fazer nada. Vicente respondeu o primo do pai. Qual é, Vicente? A gente é família e um vidro pra janela nem é tão caro assim. Eu não quero sua ajuda. Vicente entrou e trancou o portão. E se você nos considerasse família, não teria insistido para meu pai ir ajudar você naquele dia. Você sabia que ele ia ser morto. Putz. Vicente entrou, deixando Dom chamando por ele no carro. Dentro de casa, ele desejou ter condições de um dia se mudar para longe dali. Eu acho que esse gatilho aqui no final não ficou tão bom. Porque se o Dom ficou chamando por ele no carro, eu inverteria. Eu faria algo assim, tá ligado? Opa. Sento no bico da Glock. Não vou continuar, não. Dentro de casa, ele desejou ter condições de um dia se mudar para longe dali. Foi pra dentro
Foi pra dentro de casa. Desejando. Caminhou, né? Acho que caminhou. Vicente caminhou na direção de casa, desejando ter condições de um dia se mudar para longe dali. Porém, a voz de Dom o chamando fez alguma coisa acontecer, tá ligado? Porém, não conseguiu ignorar a voz de Dom o chamando. Porque aí o leitor vai ficar tipo assim, pô, o Dom tá chamando ele pra quê? Eu tenho que ler o próximo capítulo. Porque tem alguma coisa que vai acontecer. Quando você termina com essa parte aqui de ter condições de se mudar pra longe dali, parece que encerrou. É um fim, entendeu? Você não coloca alguma coisa que tem que saber. Porque aparentemente o Dom ficou chamando ele e ele ignorou e seguiu pra casa. Ah, Lucas, mas ele vai ignorar e vai entrar em casa. Foda-se. Próximo capítulo começa assim. Vicente fez força e ignorou os chamados de Dom e entrou dentro de casa. Pronto. Resolvido o problema. Mas o leitor, ele vai ficar tipo assim, pô, o que é que está acontecendo aqui? O que vai acontecer? Aí no próximo começo, você coloca a realidade dos fatos. E o leitor fica, ele ignorou, pô, isso aqui vai reverberar. Isso aqui vai gerar problema, hein? Que loucura. Então é da hora, da hora. Assim, vamos lá, comentários gerais sobre o teu texto, tá, Lipe? Tem que melhorar a cadência. O comentário que o Kleber fez, eu acho que foi incrível ali, serve pra caramba mesmo. Tentar pensar em intercalar mais world building com o desenvolvimento do personagem, com trechos que aceleram o seu plot, que entregam sobre o plot da obra, para não dar essa sensação de arrastado. Então a gente não pode exagerar em nada, sabe? Não pode exagerar em nada. Se a gente não desenvolver os personagens, ele fica mal desenvolvido. Se a gente não desenvolver o mundo onde eles estão inseridos, fica mal desenvolvido. Se a gente não fala sobre o plot, não tem história. Só que se você só fala da história e não fala sobre os personagens, você entendeu, né? Você entendeu. Eu achei a proposta da história muito boa. A linha comercial, né? Tem um menino que mora numa comunidade do Rio de Janeiro, que ele é gay ou bissexual, mas ele não é assumido, ele tá ainda lutando contra isso. E ele é da família do chefe do tráfico, que tá em guerra com outra facção perto da casa dele, ou seja, o bagulho tá estralando ali. A irmã que tá envolvida com os caras, a mãe, que é uma mãe, né? Eu não vi grandes elementos dela assim na real, mas eu achei que já tem uma construção bem interessante. Bem interessante mesmo. Eu acho que é um livro que comercialmente tem muito potencial, mas a escrita dele eu gostaria de ter uma evolução, tá? De ter um step up. E bom demais que você mandou, cara, porque tô empolgado para ver esse livro 100% e publicado, tá? Lembrando quem tá vendo na live, quem tá vendo gravado depois também, para deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. Cara, tem quase 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas. E eu não tô exagerando. Não são inscritas mesmo. Eu mostro para vocês a métrica outro dia. E se você quer mandar o seu texto para análise, vire membro do canal, vire um corvo, que aí você pode enviar o seu texto, beleza? Um beijo no coração aí de quem tá pelo vídeo.